Arthur Montenegro era um homem que parecia ter tudo. Dono de uma fortuna invejável e de uma inteligência afiada para os negócios, ele havia conquistado cada centavo com muito esforço e estratégia. Desde jovem, aprendeu que confiar cegamente nas pessoas era um erro fatal. Cresceu vendo seu pai, também um magnata, ser traído por aqueles que considerava amigos, e até mesmo por sua própria esposa, a mãe de Arthur. O divórcio destrutivo de seus pais o marcou profundamente, ensinando-lhe uma única lição: o amor verdadeiro era uma ilusão para os ricos. Por isso, quando conheceu Isabela, uma jovem simples de origem humilde, algo dentro dele entrou em conflito. Ela era doce, alegre e espontânea, diferente de todas as mulheres que já haviam tentado conquistá-lo. Enquanto muitas usavam roupas de grife e sabiam exatamente o que dizer para impressioná-lo, Isabela parecia genuinamente alheia ao seu dinheiro. Eles se conheceram em um café modesto, onde Arthur, num raro momento de anonimato, apreciava uma xícara de expresso. Isabela trabalhava ali como atendente e, sem saber quem ele era, tratou-o com uma gentileza sincera, sem nenhum traço de interesse. A partir daquele dia, Arthur passou a frequentar o café com mais frequência. Puxava a conversa com Isabela, que falava sobre seus sonhos de abrir sua própria confeitaria, sobre os livros que gostava de ler e as dificuldades de sua família. Ele se encantava com cada detalhe, antes que percebesse, estava completamente apaixonado. Contra todas as expectativas, e contra os conselhos de seus amigos e advogados, pediu Isabela em casamento após um ano de namoro. Ela aceitou sem hesitar, com os olhos brilhando de felicidade. E por um tempo, Arthur acreditou que havia encontrado o amor verdadeiro. Mas uma voz persistente em sua mente insistia em plantar dúvidas. E se ela só estiver comigo pelo dinheiro? O casamento aconteceu sem um contrato pré-nupcial, por insistência de Isabela, que alegava que amor e dinheiro não deviam se misturar. Arthur aceitou, emocionado com a declaração, mas, no fundo, uma parte dele permaneceu desconfiada. Ele havia visto muitas mulheres se casarem por interesse, enganando seus maridos até o momento certo de dar o golpe. Será que Isabela era diferente? O tempo passou, e a vida ao lado de Isabela parecia perfeita. Mas aquela dúvida silenciosa continuava a crescer dentro dele. Então, Arthur decidiu que precisava de uma prova concreta. Ele testaria sua esposa de uma forma definitiva, e o resultado mudaria sua vida para sempre. A ideia começou a tomar forma numa noite solitária em seu escritório. Enquanto observava os números de sua fortuna brilhando na tela do computador, ele sabia que o amor verdadeiro só se revelava em tempos de crise. Qualquer um pode amar na riqueza, mas e na pobreza? Decidido a descobrir a verdade, Arthur arquitetou um plano ousado, fingiria que estava falido. Disse a si mesmo que se Isabela realmente o amasse, ela ficaria ao seu lado mesmo sem dinheiro. Com a ajuda de seus advogados e alguns contatos poderosos, ele forjou documentos que indicavam uma grande falência. Espalhou nos jornais que havia sido vítima de um golpe milionário, que perderá quase toda sua fortuna e que seus negócios estavam afundando. Até sua mansão foi colocada à venda, uma farsa. Claro, mas que parecia absolutamente real. No início, Arthur viu no rosto de Isabela a surpresa e a preocupação. Mas o que realmente importava era o que viria depois. Ela o apoiaria? Ou tentaria fugir assim que percebesse que não havia mais luxo e conforto ao seu redor? Aos poucos, Arthur começou a cortar os luxos. Dispensou os empregados, vendeu seus carros caros e anunciou que teriam que se mudar para uma casa modesta nos subúrbios. O primeiro grande teste veio no jantar daquela noite. Antes acostumados a refeições sofisticadas preparadas por chefes renomados, agora precisavam se virar com o que podiam. Arthur comprou ingredientes simples e preparou um macarrão com molho enlatado. Enquanto colocava os pratos na mesa, observava cada reação de Isabela. Ela olhou para a comida e, para sua surpresa, sorriu. Nossa, faz tanto tempo que não como algo assim. Me lembra minha infância, disse. Pegando o garfo e experimentando a refeição sem qualquer queixa, Arthur ficou desconcertado. Ele esperava que ela reclamasse, que ao menos demonstrasse incômodo. Mas não, Isabela parecia feliz. Os dias passaram. E as mudanças se intensificaram. Ele começou a fingir que estava deprimido, distante, dizendo que sua vida havia perdido sentido sem o dinheiro.
Queria ver se ela se cansaria, se procuraria uma saída para escapar daquela situação. Mas Isabela permaneceu firme, encorajando, dizendo que dariam um jeito, que poderiam começar de novo juntos. Arthur sentiu seu coração vacilar. Será que estava cometendo um erro? Será que realmente havia encontrado uma mulher que o amava pelo que ele era e não pelo que tinha? Porém, seu plano ainda não havia terminado. Ele precisava de uma última prova, um teste definitivo que revelaria toda a verdade. E para isso, ele precisaria levá-la ao limite. O que Arthur não sabia era que, ao tentar testar Isabela, ele próprio estava prestes a aprender uma das maiores lições de sua vida. Arthur já havia colocado sua esposa em diversas situações difíceis desde que anunciou sua suposta falência. Ele esperava que Isabela reclamasse, que mostrasse algum sinal de descontentamento, mas até agora, ela se mantinha firme ao lado dele. Nenhuma lágrima, nenhuma explosão de frustração, nenhum sinal de arrependimento por ter se casado com ele. Pelo contrário, Isabela parecia ainda mais próxima, como se sua nova realidade tivesse apenas reforçado o amor que sentia por ele. Mas Arthur ainda não estava satisfeito. Algo dentro dele dizia que precisava de um teste final, algo definitivo que provasse, sem sombra de dúvidas, se Isabela estava ali pelo amor ou se apenas suportava tudo por uma possível reviravolta financeira. Ele precisava vê-la no limite, onde não houvesse mais esperança, onde qualquer pessoa interesseira mostraria sua verdadeira face. Foi então que teve a ideia mais ousada de todas. Naquela noite, enquanto fingia preocupação e cansaço no sofá da casa modesta para onde haviam se mudado, Arthur soltou a bomba. Isa. Tem algo que ainda não te contei. Ela franziu a testa, preocupada. O quê? Ele respirou fundo, fingindo hesitação. Não perdi apenas dinheiro. Também estou endividado. Muito endividado. Se eu não pagar uma enorme quantia em poucos dias, podem vir atrás de mim. E de você? Os olhos de Isabela se arregalaram, e por um momento, Arthur viu o choque genuíno em seu rosto. Finalmente, um sinal de preocupação. O que quer dizer com isso? Que tipo de dívida é essa? Ela perguntou, sua voz trêmula. Arthur fez um ótimo trabalho fingindo pesar e vergonha. Eu fiz investimentos errados. Peguei dinheiro emprestado para tentar recuperar, mas perdi tudo. Agora, esses investidores querem seu dinheiro de volta. E não são do tipo que aceitam um não como resposta. Isabela levou as mãos à boca, claramente assustada. Mas para a surpresa de Arthur, em vez de perguntar como poderiam fugir ou sugerir que o abandonassem, ela segurou suas mãos com força. Arthur, o que vamos fazer? Aquilo desconcertou. Ele esperava algo diferente. Esperava que Isabela tentasse se afastar ou ao menos demonstrasse medo por estar envolvida naquela situação. Mas ela parecia preocupada apenas com ele, e isso o incomodava de uma forma que ele não conseguia explicar. Eu não sei, ele disse, forçando sua voz a soar mais sombria. Mas há algo que poderia te salvar. Me salvar? O que você quer dizer? Perguntou Isabela, confusa. Arthur hesitou, como se estivesse pensando se deveria continuar ou não. Depois, soltou as palavras que achava que destruiriam qualquer vestígio de amor em sua esposa. Se você quiser, pode me deixar. Pode dizer que nunca soube de nada, que não tem nada a ver com minhas dívidas. Eu assumo tudo sozinho. Você pode ir embora agora, e eu prometo que nunca vou te culpar por isso. O silêncio tomou conta da sala. Arthur observava cada detalhe do rosto de Isabela, esperando ver alívio, hesitação. Qualquer sinal de que ela consideraria a oferta. Se houvesse qualquer dúvida sobre os sentimentos dela, aquele era o momento em que a verdade viria à tona, mas o que aconteceu em seguida o pegou completamente desprevenido. Isabela levantou-se do sofá, os olhos cheios de lágrimas, e caminhou até a janela, olhando para o céu escuro. Ela ficou em silêncio por alguns minutos, como se estivesse absorvendo a dor da situação. Quando finalmente se virou para encará-lo, havia determinação em seu olhar. Você acha que eu me casei com você por causa do dinheiro? Sua voz era baixa, mas carregada de emoção. Acha que estou aqui porque gosto da vida luxuosa que tínhamos? Arthur não soube o que responder. O que ele esperava era uma reação de choque ou até raiva.
Mas havia algo diferente na forma como Isabela falava. Ela se aproximou, sentando-se ao lado dele novamente. Quando eu te conheci, você não era o bilionário Arthur Montenegro. Para mim, você era apenas um homem gentil, engraçado, um pouco arrogante às vezes, mas com um coração enorme. Você se apaixonou por mim sem se importar com minha origem humilde. Me fez sentir que eu era suficiente, que eu era especial. Arthur engoliu em seco. Ele não esperava ouvir aquilo. Eu amei você quando jantávamos em restaurantes caros, e continuo te amando mesmo agora, comendo macarrão enlatado. Eu amei você quando morávamos em uma mansão, e continuo te amando nesta casa pequena. O que me importa é você, Arthur, não sua conta bancária. Ela segurou o rosto dele com as mãos e o obrigou a olhá-la nos olhos. Eu nunca vou te abandonar. Aquilo quebrou algo dentro dele. A culpa, a vergonha, a desconfiança. Tudo veio à tona de uma só vez. Ele percebeu o que havia feito, percebeu o quão injusto tinha sido ao duvidar da mulher que mais o amava. Ele queria dizer a verdade, queria confessar que tudo não passava de um teste. Mas o peso da sua própria vergonha o impediu. Ele não conseguia suportar a ideia de que poderia ter destruído o amor mais puro que já teve em sua vida por causa de uma paranoia estúpida. Arthur abraçou Isabela com força, e pela primeira vez em anos, sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo seu rosto. Me perdoa. Ele sussurrou, sem coragem de admitir o que realmente queria. O plano estava acabado. Ele não precisava de mais provas. Isabela o amava. Sempre o amou, e ele quase destruiu tudo tentando testá-la, mas o que Arthur não sabia era que seu erro ainda teria consequências. E que Isabela estava prestes a descobrir toda a verdade. Os dias seguintes foram um misto de alívio e tormento para Arthur. Ele tinha finalmente encontrado a resposta que tanto procurava. Isabela não era como aquelas mulheres que ele sempre temeu. Ela não estava com ele pelo dinheiro, não esperava uma reviravolta milagrosa que os fizesse voltar à antiga vida de luxo. Ela o amava, verdadeiramente, mas, ao invés de sentir-se vitorioso, Arthur sentia-se um canalha. Desde aquela noite, algo mudou dentro dele. Olhar nos olhos de Isabela o fazia-se sentir sujo, culpado. Ela confiava nele de uma maneira que ele não merecia. Ele a havia testado como se ela fosse apenas mais uma em sua vida, e agora estava preso dentro da própria mentira que criou. A cada manhã, enquanto tomavam café da manhã na pequena mesa da cozinha, Isabela falava sobre planos, sobre como poderiam recomeçar. Eu sei que sua empresa ainda tem credibilidade, ela disse uma vez, entusiasmada. Se você começar algo novo, um projeto menor, podemos recuperar tudo aos poucos. Ela o encorajava a não desistir, a encontrar uma solução. Enquanto isso, Arthur apenas fingia estar preocupado, jogando o papel do homem arruinado, quando na verdade sua fortuna ainda estava intacta, intocada, esperando o momento em que ele tivesse coragem de contar a verdade. Mas a cada dia que passava, esse momento parecia mais impossível. Ele temia a reação de Isabela quando descobrisse. Como ela reagiria ao saber que tudo aquilo não passava de um teste cruel? Que ele duvidou dela, manipulou suas emoções, colocou-a sob pressão apenas para satisfazer sua própria paranoia. Arthur não sabia, e isso o assustava. Mas, como ele próprio aprendeu ao longo dos anos, a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. E, quando veio, foi de forma muito pior do que ele poderia ter imaginado. Naquela tarde, Isabela saiu para visitar sua mãe, que estava doente. Arthur ficou sozinho em casa, perdido em pensamentos. Ele sabia que estava vivendo em um castelo de cartas prestes a desmoronar, mas ainda não tinha coragem de confessar. Foi então que seu celular tocou. Ele atendeu sem olhar quem era. Distraído, Sr. Montenegro, a voz familiar de Marcos, seu advogado e amigo de longa data, soou do outro lado da linha. Recebi os relatórios financeiros que o senhor pediu. Está tudo em ordem, sua fortuna permanece segura e... Arthur sentiu o coração parar. Marcos. Ele interrompeu, sua voz carregada de pânico. Agora não é um bom momento, mas era tarde demais. Ele ouviu o som da porta sendo fechada e, quando se virou, viu Isabela parada na entrada da sala. Seus olhos arregalados denunciavam que ela havia escutado cada palavra. O telefone escorregou das mãos de Arthur. O silêncio entre eles era ensurdecedor. Fortuna segura?
A voz de Isabela era baixa, mas cheia de algo que ele nunca havia visto antes. Decepção. Arthur abriu a boca para falar, mas não conseguiu. Ele a viu respirar fundo, juntar forças para perguntar: Você mentiu para mim? O peito dele apertou. Nunca, em toda a sua vida, ele havia sentido tanto medo quanto naquele momento. Isabela, eu posso explicar, mas ela deu um passo para trás, como se qualquer aproximação dele fosse um insulto. Então explica, ela disse, cruzando os braços. Porque, pelo que eu entendi, você nunca perdeu sua fortuna. Você armou tudo isso. Você me testou. A última frase soou como uma lâmina rasgando o ar entre eles. Arthur tentou se aproximar, mas Isabela recuou. Eu precisava ter certeza, ele disse, sentindo a própria voz falhar. Precisava saber se você realmente me amava pelo que eu sou, e não pelo que eu tenho. Ela soltou um riso curto, amargo. Certeza? Ela balançou a cabeça. Você precisou me ver sofrendo, me ver preocupada com seu futuro, me ver tentando te ajudar, para acreditar no meu amor. Isabela, Você duvidou de mim esse tempo todo, ela continuou, sua voz embargada de mágoa. Você me fez passar por dias difíceis, me fez sentir medo, me fez pensar que estávamos juntos nessa. Mas, na verdade, você estava só me observando, como se eu fosse um experimento. Arthur sentiu um nó apertar sua garganta. Ele queria dizer algo, mas não sabia o que. Eu confiei em você, ela sussurrou, seus olhos cheios de lágrimas. Eu nunca precisei testar o seu amor. Eu nunca precisei de provas porque eu simplesmente acreditava em nós. Mas você, ela mordeu o lábio, contendo as lágrimas que ameaçavam cair. Eu fui um idiota, Arthur finalmente disse, com a voz carregada de arrependimento. Isabela, eu te amo. Eu sei que o que eu fiz foi errado. Eu agi como um covarde, mas nunca foi minha intenção te machucar. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, e então sua expressão mudou. O amor ainda estava lá, mas agora havia algo muito mais forte tomando conta dela. A dor, eu preciso de um tempo, ela disse. Por fim, Arthur sentiu o chão sumir sob seus pés. Não, por favor, Isabela, eu preciso pensar, ela interrompeu, com a voz firme. Porque eu não sei se consigo viver com alguém que não confia em mim. Essas palavras foram como um soco no estômago de Arthur. Isabela pegou sua bolsa, enxugou rapidamente as lágrimas e saiu pela porta sem olhar para trás. Arthur ficou ali, parado, ouvindo o som dos próprios erros ecoando na casa vazia. Ele finalmente teve sua resposta. Mas agora, talvez fosse tarde demais para consertar as coisas. Arthur nunca soube o que era sentir-se verdadeiramente sozinho até aquele momento. A casa que antes parecia pequena e aconchegante agora parecia vazia, fria, silenciosa. O perfume suave de Isabela ainda pairava no ar, nos lençóis da cama, nas roupas que ela havia deixado para trás. Mas ela não estava mais ali. Desde que Isabela saiu, Arthur tentou ligar para ela inúmeras vezes. As chamadas iam direto para a caixa postal. Ele mandou mensagens, mas nenhuma foi respondida. O silêncio era sua única resposta. Pela primeira vez em muito tempo, o milionário que sempre teve tudo sentiu-se verdadeiramente pobre. Não de dinheiro, mas de algo muito mais valioso. Ele havia perdido a mulher que mais amava, e o pior de tudo era que ele sabia que a culpa era inteiramente sua. Os dias passaram lentamente. Arthur começou a se afundar no trabalho, tentando escapar da dor. Voltou para sua mansão, retomou seus negócios, cercou-se novamente de luxo e conforto. Mas nada parecia fazer sentido. Ele não se importava mais com os contratos milionários, com os eventos sociais, com os carros de luxo que antes tanto apreciava. Agora, tudo o que ele queria era voltar no tempo e desfazer o erro que cometeu. Os amigos próximos perceberam a mudança. Cara, você tem que seguir em frente, disse Marcos, seu advogado e melhor amigo, enquanto tomavam um uísque no escritório de Arthur. Você fez uma merda, eu admito, mas não pode se destruir por causa disso. Arthur girou o copo na mão, olhando para o líquido âmbar sem realmente vê-lo. Você não entende, Marcos, ele murmurou. Eu estraguei tudo. Eu fiz a mulher que mais me amou no mundo sentir-se um objeto de teste. Marcos suspirou. Sim, e você errou feio. Mas Isabela também te ama.
Você acha que ela teria ficado todo esse tempo ao seu lado se não fosse verdade? Arthur fechou os olhos. Ele sabia que Marcos tinha razão. Mas também sabia que o amor, quando ferido, não se cura facilmente. Isabela estava magoada. E ele não sabia se algum dia ela poderia perdoá-lo. Uma noite, incapaz de suportar mais o silêncio, Arthur dirigiu até o antigo apartamento de Isabela. O prédio modesto onde ela morava antes do casamento ainda era o mesmo, simples e acolhedor. Ele ficou parado no carro por longos minutos, tentando encontrar coragem para subir. Quando finalmente decidiu sair, viu algo que fez seu coração acelerar. Isabela estava saindo do prédio. Ela vestia um jeans simples e uma blusa leve, mas para ele, continuava sendo a mulher mais linda do mundo. Mas o que realmente o destruiu foi ver que ela não estava sozinha. Ao lado dela, um homem sorria enquanto falava algo que a fez rir levemente. Ele era bem apessoado, usava um terno casual e parecia à vontade ao lado dela. Arthur sentiu seu estômago revirar. Isabela havia seguido em frente, ele não conseguia desviar o olhar. Ela parecia feliz, e isso matou por dentro. Arthur sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ver Isabela com outro homem foi um golpe brutal. Ele nunca havia cogitado a possibilidade de perdê-la para outra pessoa. No fundo, talvez tivesse acreditado que ela o perdoaria, que voltaria para ele assim que o tempo curasse a ferida. Mas aquela cena diante dele provava o contrário. Ela estava sorrindo. Não era um sorriso forçado, nem um daqueles que ela usava para disfarçar sua tristeza. Era um sorriso genuíno, leve, como se tivesse finalmente encontrado paz depois da tempestade que ele causou. O homem ao lado dela falava algo e gesticulava de forma animada. Arthur sentiu o sangue ferver. Ele não queria ser esse tipo de homem, o que se enche de ciúme sem direito algum. Mas era inevitável, ele não conseguiu se conter. Saiu do carro e atravessou a rua com passos firmes, seu coração martelando no peito. Isabela, ela parou imediatamente ao ouvir sua voz. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de surpresa e desconforto. O homem ao lado dela olhou para Arthur com curiosidade, sem demonstrar intimidação. Arthur. Isabela disse, sua voz baixa, tensa, podemos conversar? Ele perguntou, ignorando completamente a presença do outro. Ela cruzou os braços, olhando para ele com uma mistura de raiva e cansaço. Agora não é um bom momento. Arthur sentiu um aperto no peito, mas não recuou. Por favor, ela suspirou e olhou para o homem ao seu lado. Tiago, pode me dar um minuto? O tal Tiago assentiu educadamente e se afastou um pouco. Arthur olhou diretamente para Isabela. Quem é ele? Ela arqueou uma sobrancelha. Você perdeu o direito de fazer esse tipo de pergunta. Arthur, ele respirou fundo. Eu só. Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. Você já seguiu em frente. Ela o encarou por alguns segundos antes de responder. Isso não é da sua conta. Aquilo doeu mais do que ele imaginava. Isabela. Eu sei que errei. Sua voz saiu mais suave agora. Eu fui um idiota. Fiz algo imperdoável, e eu entendo por que você se afastou. Mas eu não consigo seguir em frente sem tentar consertar isso. Ela desviou o olhar, mordendo o lábio inferior. Você me machucou, Arthur, disse finalmente. E o pior é que eu realmente te amava. Nunca precisei de provas, nunca duvidei de você. Mas você duvidou de mim. Arthur sentiu o peso daquelas palavras como um soco no peito. Eu nunca duvidei do seu amor, ele disse baixinho. Eu duvidei de mim. Ela franziu a testa, confusa. O que quer dizer? Ele suspirou. Passei minha vida inteira cercado por gente interesseira. Eu me acostumei a desconfiar de todo mundo. Mas quando você apareceu, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Você me fazia querer acreditar no amor. E isso me assustou. Isabela ficou em silêncio. Arthur continuou. Meu erro foi deixar esse medo me dominar. Eu fiz aquele teste estúpido porque não suportava a ideia de me entregar completamente. No fim, descobrir que você era como todas as outras. Ela baixou a cabeça. E agora? Agora você descobriu que eu não era como as outras. E mesmo assim me perdeu. Arthur engoliu em seco. Eu só quero uma chance de provar que posso ser melhor. Que posso ser o homem que você merece. Ela fechou os olhos por um momento, como se estivesse processando tudo. Então, quando os abriu,
sua expressão era de tristeza e determinação. Arthur, eu não sei se consigo confiar em você de novo. Ele sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Eu não estou pedindo que me perdoe agora, ele disse, sua voz quase um sussurro. Só estou pedindo uma chance de te mostrar que aprendi a lição. Ela respirou fundo e olhou para ele uma última vez antes de responder, eu preciso de tempo. E, com isso, virou-se e caminhou até Tiago, deixando Arthur parado ali, sozinho, com o coração pesado e a incerteza do futuro pairando sobre ele. Arthur sentiu o tempo se arrastar desde aquela noite. Cada dia sem Isabela parecia uma eternidade. Ele voltou ao trabalho, mergulhou nos negócios, viajou a trabalho para tentar se distrair, mas nada preenchia o vazio que ela deixou. Ele queria respeitar o tempo que ela pediu, mas, ao mesmo tempo, temia que cada dia longe apenas a afastasse ainda mais. A única coisa que o mantinha são era a pequena esperança de que ela ainda sentia algo por ele. Porém, toda vez que pensava em Tiago, seu peito se apertava. Quem era ele? Um amigo? Um novo amor, ele precisava saber. Em uma noite chuvosa, Arthur tomou uma decisão, sem avisar, dirigiu até o restaurante onde Isabela costumava trabalhar antes de se casar com ele. Ele sabia que ela havia voltado a trabalhar lá, pois tinha ouvido Marcos comentar. Ao entrar no restaurante, sentiu um frio na barriga ao vê-la atrás do balcão, sorrindo gentilmente para um cliente. Ela parecia tão natural ali, tão à vontade. Mas, quando seus olhos encontraram os dele, seu sorriso desapareceu. Arthur caminhou até o balcão. Oi, ela suspirou, parecendo cansada. O que você está fazendo aqui, Arthur? Precisamos conversar. Eu já disse que preciso de tempo. Ele assentiu, respirando fundo. Eu sei. Mas preciso te perguntar uma coisa. Ela cruzou os braços. Pergunte. Você está com ele? Com Tiago. Ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Tiago é um amigo. Arthur sentiu um alívio imediato, mas isso durou pouco. Mas ele gosta de você. Não gosta? Ela desviou o olhar. Arthur. Isso não muda o que aconteceu entre nós. Ele fechou os olhos por um momento, tentando conter a dor que sentia. Eu sei que não. Mas me diz. Ainda existe alguma chance para nós? Isabela suspirou. Eu não sei. Eu preciso confiar em você de novo. E isso não acontece da noite para o dia. Arthur assentiu lentamente. Então me deixa tentar. Me deixa te reconquistar, do zero. Ela o olhou nos olhos, e ele viu ali um brilho de dúvida. Mas também de algo mais. Algo que o fez ter esperança. Eu não prometo nada, ela disse. Mas se você realmente quiser tentar, vai ter que me provar que mudou. Arthur sorriu pela primeira vez em semanas. Eu vou provar, e, naquele momento, ele soube que faria qualquer coisa para reconquistá-la. Reconquistar Isabela não foi fácil. Arthur precisou aprender a ser paciente, a demonstrar seu amor de forma genuína, sem forçar. Ele começou a visitá-la no restaurante de vez em quando, sempre respeitando seu espaço. Ele enviava flores, mas sem exagerar. Mandava mensagens de bom dia, mas sem esperar resposta. Ele apenas estava ali, presente, sem pressa. Aos poucos, Isabela começou a baixar a guarda. Eles saíram para tomar um café um dia. Depois, para um passeio no parque. Cada encontro era curto, sem promessas, mas Arthur sabia que estava avançando, até que um dia, enquanto caminhavam juntos, Isabela parou e olhou para ele. Você realmente mudou. Ele sorriu, esperançoso. Eu mudei porque você me fez querer ser melhor. Ela sorriu levemente, mas ainda havia incerteza em seu olhar. Mas eu ainda tenho medo. Arthur segurou sua mão. Então vamos devagar. Eu espero o tempo que for preciso. Isabela olhou para ele por um longo momento antes de dizer, tá bom. Vamos tentar. Arthur sentiu seu coração explodir de felicidade. Era um começo. E, desta vez, ele não estragaria tudo. O tempo passou, e Arthur mostrou, dia após dia, que havia mudado. Isabela ainda guardava algumas cicatrizes, mas ele era paciente. Nunca pressionava, nunca exigia. Ele apenas amava. Tiago, percebendo que Isabela ainda amava Arthur, se afastou naturalmente, até que, um dia, Arthur a levou para um jantar especial. Não um jantar luxuoso em um restaurante chique, mas algo mais íntimo. Um piquenique no parque onde tiveram seu primeiro encontro. Eu queria que nosso recomeço fosse exatamente onde tudo começou, ele disse,
Segurando a mão dela, Isabela sorriu, emocionada. Você realmente mudou, né? Eu só aprendi a dar valor ao que realmente importa. Ela respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, seus olhos não estavam cheios de dúvida. Eu te amo, Arthur. Arthur sentiu o peito se encher de felicidade. Eu também te amo, Isabela. Eles se beijaram sob o céu estrelado, e naquele momento, ambos souberam, o amor verdadeiro sempre vence. Obrigado por assistir a mais uma história aqui no Livro Aberto. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com quem ama boas histórias. Ah, e se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo. Comente aqui embaixo o que achou da história de hoje e qual tema você gostaria de explorar nos próximos vídeos. Até a próxima leitura, e lembre-se, cada página vira uma nova aventura.